Vamos avaliar os impactos da eleição na Argentina para o agronegócio. Lembrando que a Argentina é uma das principais exportadoras de soja em grão, de milho, também de farelo de soja, de óleo. A análise vai ficar por conta do professor de agronegócio da USP e da Fundação Getúlio Vargas, Marcos Fava Neves, que está conosco para analisar os impactos da vitória da esquerda na Argentina para as cadeias do setor agropecuário. Boa tarde, seja muito bem-vindo, professor. Boa tarde, Kelly. É um prazer estar falando com vocês. Muito obrigada. Primeiramente, quais são os impactos que a gente pode estimar? Há no mercado agrícola hoje um temor de que a Argentina volte a colocar barreiras às exportações de grãos, as chamadas retenções. Avalie esse cenário, por gentileza. Bom, antes de mais nada, tem que dar os parabéns para o povo argentino, um processo democrático pacífico, com ampla participação, com a presença de elegância nas eleições. O presidente Macri já reconheceu sua derrota, ofereceu toda a ajuda para o vencedor, e é assim que deve ser na democracia, né? E não vir com aquela conversa de golpe, de fraude, ganha, perde. Então eu acho que o processo foi bonito na Argentina e muda o lado outra vez. Agora vem um governo que é um governo de linha mais de, vamos dizer assim, de esquerda. O governo Macri tentou ser de linha mais direita, mas aparentemente não foi bem. E um recado que fica muito importante é que, independente do direcionamento econômico, políticas de inclusão e de geração de oportunidades às pessoas não podem ser deixadas de lado, né? E o Chile é um exemplo que vem vindo muito bem na economia, com um receituário de privatizações e uma série de coisas, mas que a população se sentiu de fora. Então, o grande desafio nosso é buscar o meio do caminho, promover as reformas estruturantes e trazer a criação de oportunidades para as pessoas. Para o agronegócio, o que você falou é o meu medo principal para a Argentina, porque esses governos eles vão precisar de arrecadação para promover aumento salarial e outras coisas que vocês falaram muito bem aí na abertura do programa. Como é que eu faço aumento de arrecadação se a economia não cresce, né? Eu vou ter que aumentar o tributo em cima da atividade econômica existente. Então, o olho gordo vai ser, na minha opinião, em cima do agronegócio argentino. Não deu certo isso lá atrás e tende a não dar certo outra vez, né? Eu tenho essa suspeita, mas eu torço para que isso não aconteça lá na Argentina, que é a volta das retenções, né? Que é a política de tributar as exportações, que levou a Argentina, inclusive, você lembra muito bem, a virar importadora de carne, né, por conta desse problema. Eu diria que entre as ameaças todas que um governo com esse alinhamento político e ideológico tem, essa é uma das principais. Agora, qual é o ponto de contágio entre esse risco da Argentina voltar a ter as retenções e o agro brasileiro? De que maneira podemos ser contagiados? Até porque temos aqui o governo Bolsonaro, que não demonstra muita simpatia também com a ideologia da esquerda, agora vencedora nas eleições presidenciais. De que maneira isso pode afetar o agro do Brasil? Bom, antes de falar da questão política, eu acho que vale a pena a gente comentar da questão econômica. O agronegócio argentino, ele é complementar ao brasileiro e vice-versa, nós precisamos uns dos outros. A economia brasileira e a economia argentina se beneficiam muito com o processo de troca, são importantes parceiros comerciais e nós não devemos permitir nenhum retrocesso nisso, porque ele será ruim para as duas sociedades. Então, o clima na área política não é dos melhores, pelo que a gente vê aí na imprensa, né? O nosso presidente Bolsonaro torceu e se manifestou favoravelmente à reeleição do Maurício Macri, por ser um alinhamento mais próximo, e trabalharam muito bem nesses anos. E também o presidente Fernandes não contribui em nada com a relação política brasileira, colocando ontem nas mídias sociais Lula livre e outras coisas. Então, na minha leitura, não deve ser por aí. Eu acho que a questão política deve ficar calma e permitir com que a condução da relação entre os dois países possa ser feita pelos ministros da Economia e do Desenvolvimento. Evitar as figuras presidenciais, porque elas não estão na direção correta com esses pronunciamentos, né? Então, esse é um ponto importante da questão política. E no agro, a ameaça principal é o aumento do custo de produção
para os argentinos com a colocação desse imposto, que para o Brasil até seria favorável, mas não é isso que nós queremos, né? A Argentina teve um ganho de competitividade pela desvalorização brutal do peso. Tá certo que boa parte da agricultura é dolarizada, os insumos e tudo isso, mas existe sim um pouco de componentes que são em peso, e ela ganhou margens nesse período. Então a volta das retenções, se isso acontecer, e eu torço para que não, vai tirar margem da produção argentina, tende a prejudicar, dependendo da violência com a qual esse imposto seja colocado, se ele for, tá certo, prejudica a competitividade da Argentina, e para o Brasil é favorável, mas não é isso que nós queremos. Nós queremos economias pujantes nos dois lugares. Professor Fava Neves, um prazer recebê-lo para análise nessa segunda-feira, e aproveito para cumprimentá-lo pelo seu aniversário no dia de hoje. Muito obrigada pela presença, muita saúde e prosperidade para você. Agradeço a todos vocês, uma boa tarde e força para todo mundo. Vamos lá. Obrigada.